Eu sempre gostei de pescar à noite. A maioria das pessoas não entende, mas o silêncio depois do pôr do sol tem um peso diferente, quase físico. Não é vazio, é denso. O lago onde eu fui naquela noite ficava a quase 2 horas da cidade, cercado por mata fechada e sem iluminação alguma além da lua. Um daqueles lugares que você só conhece porque alguém comentou uma vez, em tom de aviso disfarçado de curiosidade. Cheguei pouco antes de escurecer completamente. O céu ainda guardava uma faixa azulada no horizonte, mas o resto já estava tomado por sombras profundas. A água do lago era estranhamente lisa, como se o vento não tivesse permissão para tocá-la. Não havia insetos sobrevoando, nem o som típico de sapos ou pássaros noturnos. Aquilo devia ter sido o primeiro sinal, mas eu estava mais preocupado em montar o equipamento e encontrar um bom ponto na margem. O cheiro do lugar era diferente. Não era o odor comum de água parada ou vegetação úmida. Havia algo metálico no ar, um gosto seco que parecia grudar na garganta. Quando me agachei para molhar as mãos, senti um arrepio imediato. A água estava fria demais para aquela época do ano, um frio que não vinha apenas da temperatura, mas de uma sensação estranha, como se o lago estivesse rejeitando contato. Arremessei a linha e me sentei em uma pedra achatada, observando o reflexo distorcido da lua na superfície. A cada pequeno movimento da água, a imagem se quebrava e voltava a se formar, como um olho piscando lentamente. Tentei afastar esse pensamento, dizendo a mim mesmo que era apenas cansaço. Os minutos passaram devagar demais. O silêncio começou a pressionar meus ouvidos, fazendo meu próprio respirar parecer alto e deslocado. Foi então que notei algo que não fazia sentido. A boia não se movia. Não havia corrente, não havia ondulação. Era como se a linha estivesse suspensa em vidro. Quando segurei a vara para ajustar a posição, senti um leve puxão. Não forte o suficiente para ser um peixe grande, mas firme, intencional. Um toque que não parecia aleatório. O coração acelerou, aquela expectativa familiar de fisgar algo. Ajustei o corpo, firmei os pés no chão e esperei outro sinal. O segundo puxão veio mais longo, arrastado, como se algo estivesse testando o peso do outro lado. A linha esticou de forma antinatural, descendo num ângulo que não combinava com a profundidade que eu conhecia daquele lago. Por um instante, tive a impressão de que ela não estava sendo puxada para frente, mas para baixo, direto para um ponto específico sob a água. Foi nesse momento que percebi outra coisa errada. A água ao redor da linha estava mais escura. Não era sombra da lua nem reflexo das árvores. Era uma mancha que parecia se espalhar lentamente, como tinta dissolvendo-se em silêncio. Meu estômago se contraiu, e um frio subiu pelas costas, avisando que eu deveria recolher tudo e ir embora. Mas antes que eu tomasse qualquer decisão, senti novamente o puxão. Desta vez, algo mais. Uma vibração estranha percorreu a vara, como se o que estivesse do outro lado estivesse se movendo de forma irregular, errada. Não como um animal lutando, mas como algo que não conhecia bem o próprio corpo. Aproximei-me da margem, tentando enxergar melhor. A superfície da água começou a se deformar ao redor da linha, criando pequenas ondulações circulares que se afastavam lentamente. Por um segundo, achei ver algo subir, apenas o suficiente para quebrar a reflexão da lua. Não consegui identificar forma alguma, apenas uma sugestão de volume, como se a água estivesse cobrindo algo grande demais para estar ali. Meu peito apertou, e o medo começou a se instalar de verdade. Não aquele susto rápido, mas um medo pesado, que se acumula no estômago e deixa os pensamentos lentos. A sensação clara de que eu não estava sozinho, e de que o lago, de alguma forma, sabia disso desde o momento em que cheguei. A linha então afrouxou de repente, como se aquilo tivesse me soltado. Fiquei ali, imóvel, ouvindo apenas o próprio coração bater forte demais. Eu deveria ter ido embora naquele instante, mas ainda não entendia que aquilo não tinha sido uma tentativa de fuga. Tinha sido apenas o começo. Fiquei parado por vários segundos depois que a linha afrouxou, tentando convencer meu corpo a se mover. Minhas mãos ainda seguravam a vara com força excessiva, os dedos rígidos, como se soltar fosse permitir que algo invisível me puxasse junto. O lago voltou àquele estado artificialmente calmo, a superfície lisa demais, silenciosa demais, como se nada tivesse acontecido. Respirei fundo algumas vezes, sentindo ar frio arranhar os pulmões. Tentei rir de mim mesmo, mas o som morreu na garganta.
Havia uma sensação incômoda de expectativa no ambiente, como se o espaço ao meu redor estivesse atento, aguardando minha próxima ação. Mesmo assim, comecei a recolher a linha devagar, sem tirar os olhos da água. Foi quando notei que o anzol não vinha sozinho. Algo escuro acompanhava o movimento logo abaixo da superfície. Não emergia, apenas seguia, mantendo sempre a mesma distância, como se estivesse preso à sombra da linha. Meu coração acelerou de novo e uma pressão estranha se formou atrás dos olhos. A cada volta da manivela, aquela forma parecia se ajustar, deslizando sob a água com uma fluidez perturbadora. Quando o anzol finalmente saiu, vazio, a forma desapareceu instantaneamente, dissolvendo-se na escuridão do lago. Fiquei ali, encarando o ponto onde ela esteve, sentindo um desconforto profundo, como se eu tivesse quebrado uma regra invisível. Decidi trocar de isca, mais por necessidade de ocupar as mãos do que por estratégia. Enquanto mexia na caixa de equipamentos, percebi algo que não tinha notado antes. Minhas mãos estavam manchadas, não de sangue, mas de uma substância escura, quase negra, viscosa, que parecia ter vindo da própria linha. Limpei na calça, mas a mancha não saiu completamente, deixando um tom acinzentado na pele. Um cheiro forte subiu, o mesmo odor metálico que eu sentira ao chegar, agora mais intenso, quase sufocante. Olhei ao redor, tentando identificar a origem, e foi então que percebi as marcas na margem. Não eram pegadas comuns. Eram sulcos irregulares no barro úmido, como se algo tivesse sido arrastado para fora da água em algum momento. Longos, profundos e recentes. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Eu tinha certeza de que não havia visto aquilo antes. As marcas apontavam para um trecho mais afastado da margem, onde a vegetação era mais densa e a luz da lua mal conseguia alcançar. Por um instante, tive a sensação clara de que algo ali dentro da mata estava me observando, imóvel, apenas esperando. Tentei ignorar e voltei minha atenção ao lago. Arremessei a linha novamente, mas dessa vez o gesto foi automático, sem entusiasmo. Assim que o anzol tocou a água, senti uma reação imediata. Não um puxão, mas uma resistência, como se a linha estivesse atravessando algo espesso, pesado. A vara curvou levemente, mesmo sem eu aplicar força. Então a água começou a se mover. Ondulações surgiram em círculos largos, lentos demais para serem naturais. A superfície parecia respirar, subindo e descendo de forma quase orgânica. Um frio intenso se espalhou pelo meu peito, e tive a certeza de que aquilo não era um animal comum. Não havia pressa, não havia luta, apenas presença. Inclinei-me para frente, tentando enxergar melhor, e foi quando vi. Algo se formava logo abaixo da superfície, uma massa alongada, irregular, como um corpo que não respeitava uma única forma. Partes dele pareciam sólidas, outras se desfaziam em sombras líquidas. Onde deveria haver cabeça, havia apenas uma concentração mais escura, e dentro dela, algo se movia lentamente, como se estivesse organizando. Senti minhas pernas fraquejarem. A criatura não atacava, não avançava, apenas se posicionava diretamente abaixo de mim, tão perto da margem que eu podia jurar sentir o frio que emanava dela subir pelo ar. A linha estava esticada, conectando-me aquilo como um cordão umbilical invertido. Então, sem qualquer aviso, imagens começaram a surgir na minha mente. Não como pensamentos, mas como lembranças que não eram minhas. Pessoas à beira do lago, em outras épocas, segurando varas semelhantes à minha. Rostos tensos, olhos arregalados. Alguns gritavam, outros permaneciam imóveis, paralisados pelo mesmo medo que agora me consumia. Entendi, com um nó no estômago, que aquilo não estava apenas pescando comigo. Estava me reconhecendo. A água começou a subir levemente pela margem, molhando meus pés. Não recuei. Não consegui. Meu corpo parecia pesado demais, como se o próprio lago estivesse me segurando ali. A criatura se moveu um pouco mais para cima, e por um instante vi algo parecido com membros se formarem, longos demais, finos demais, deslizando sobre a superfície sem jamais rompê-la. Quando finalmente consegui dar um passo para trás, a linha se rompeu com uma tensão seca. O silêncio voltou de forma abrupta, quase violenta. A água recuou, a superfície se acalmou, e tudo parecia exatamente como antes, exceto por mim.
Eu estava tremendo incontrolavelmente, com a sensação esmagadora de que aquilo agora sabia quem eu era. E pior, sabia que eu voltaria a olhar para o lago antes de ir embora. Afastei-me da margem com passos curtos, inseguros, como alguém que teme virar as costas para algo que ainda está ali. O chão parecia instável sob meus pés, não por estar solto, mas pela forma como minhas pernas tremiam, como se não confiassem mais no que estavam fazendo. Levei alguns segundos para perceber que eu estava prendendo a respiração desde o momento em que a linha se rompeu. Quando finalmente inspirei, o ar entrou pesado, carregado daquele mesmo cheiro metálico, agora misturado com algo mais antigo, mais profundo, como ferrugem dissolvida em água parada por décadas. A sensação era de que o lago tinha exalado, satisfeito, e agora o odor se espalhava por tudo. Tentei me convencer de que tinha sido imaginação, uma reação exagerada ao isolamento e ao cansaço. Mas o silêncio ao redor não ajudava. A floresta continuava muda, como se todos os sons naturais tivessem sido retirados dali. Nenhum inseto, nenhum animal, nem mesmo o vento. Era como estar dentro de um espaço suspenso, isolado do resto do mundo. Decidi ir até o carro. A ideia de abandonar todo o equipamento me pareceu perfeitamente aceitável naquele momento. Dei meia volta, seguindo o caminho estreito que levava para fora da margem, mas logo percebi que algo estava errado. O trajeto parecia mais longo. As árvores, antes espaçadas, agora se fechavam em ângulos estranhos, os troncos retorcidos criando sombras que se sobrepunham umas às outras. O caminho não mudará. Eu é que estava sendo observado por ele. Cada passo que eu dava era acompanhado por uma sensação de deslocamento, como se o espaço estivesse se rearranjando discretamente atrás de mim. Olhei por cima do ombro, e o lago já não estava totalmente visível. A escuridão parecia engolir a margem, tornando a linha d'água indistinta, quase inexistente. Ainda assim, eu sentia sua presença, constante, puxando minha atenção para trás. Foi então que ouvi algo diferente. Não era um som propriamente dito, mas uma vibração baixa, profunda, que parecia subir do chão e atravessar meu corpo. Uma ressonância lenta, irregular, como se algo muito grande estivesse se movendo sob a terra ou sob a própria água, em um ritmo que não obedecia à lógica humana. Meu estômago se revirou. A vibração vinha do lago. Continuei andando, agora mais rápido, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. A cada passo, imagens voltavam a invadir minha mente, sem convite. Pessoas ajoelhadas à margem, desenhando símbolos no barro com as próprias mãos. Velas improvisadas, feitas de gordura animal, tremulando em círculos mal feitos. Linhas de pesca esticadas como parte de algo maior, conectadas umas às outras, formando um desenho ritualístico sobre a água. Eu não sabia de onde vinham aquelas imagens, mas entendia o suficiente para sentir o peso do que estava sendo mostrado. Aquele lago não era apenas um lugar de pesca. Era um ponto de encontro. Um limite frágil entre algo que deveria permanecer submerso e aqueles que, por escolha ou desespero, aprenderam a chamá-lo. Tropecei em algo e quase caí. Quando olhei para baixo, vi um objeto parcialmente enterrado no barro. Um anzol antigo, grande demais para qualquer peixe daquele lago, ligado a um pedaço de linha grossa, endurecida pelo tempo. Puxei com cuidado, e o que saiu da terra foi mais do que eu esperava. Era uma espécie de estrutura, feita de galhos, ossos pequenos, pedaços de metal enferrujado, todos amarrados com linhas de pesca sobrepostas. O conjunto formava um símbolo que eu não reconhecia conscientemente, mas se provocou um desconforto imediato, como se meu corpo entendesse antes da minha mente. Assim que toquei aquilo, a vibração cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Senti uma pressão intensa nos ouvidos, como se estivesse submerso, e por um breve momento tive a impressão clara de que estava debaixo d'água, mesmo estando em terra firme. Meu coração batia descompassado, e uma certeza começou a se formar, pesada e inevitável. A criatura não estava presa ao lago. O ritual não tinha sido feito para mantê-la lá, mas para alimentá-la, para dar forma, para permitir que ela existisse parcialmente fora da água. A pesca não era um acaso, era uma oferta. Cada linha lançada, cada pessoa que ficava tempo demais à margem, fazia parte de um ciclo antigo, repetido por gerações. Soltei o objeto e recuei, sentindo o pânico se espalhar de verdade. A vibração voltou, mais forte agora, e ouvi algo diferente. Um som interno,
como uma pressão dentro da cabeça, formando palavras que não eram faladas, mas compreendidas. Ela estava acordada. Olhei em direção ao lago, mesmo sabendo que não deveria. A escuridão parecia mais espessa naquela direção, como se o espaço estivesse sendo puxado para um único ponto. Tive a sensação clara de que algo havia se erguido parcialmente, não apenas na água, mas na própria percepção do lugar. Eu não estava mais tentando ir embora. Eu estava sendo permitido ir apenas até certo ponto. E isso significava que ainda não tinham terminado comigo. A vibração sob meus pés aumentou gradualmente, até se tornar impossível de ignorar. Não era um tremor violento, mas algo constante, profundo, como o pulsar de um coração gigantesco enterrado sob o lago. Cada batida parecia sincronizar com a minha própria, e isso me causava uma sensação de invasão, como se meu corpo estivesse sendo ajustado a um ritmo que não lhe pertencia. Tentei correr. O impulso veio forte, quase desesperado, mas meus músculos responderam de forma estranha, lenta, como se o ar tivesse se tornado denso ao meu redor. Dei alguns passos cambaleantes antes de parar completamente, ofegante, com a visão embaçada. A floresta ao redor parecia se inclinar levemente, as árvores curvando-se em ângulos que não deveriam existir. Então a água começou a se mover atrás de mim. Não precisei olhar para saber. Senti primeiro. Um frio intenso subiu pelas costas, como se o ar estivesse sendo drenado de repente. A vibração ganhou um novo padrão, agora mais irregular, acompanhado por aquela pressão dentro da cabeça, como dedos invisíveis pressionando meus pensamentos. Ainda assim, olhei. O lago não estava mais contido pela margem. A superfície avançava lentamente, como um corpo vivo que decide sair do seu limite natural. A água não escorria, não se espalhava como líquido comum. Ela se mantinha unida, espessa, formando elevações suaves que se deslocavam em minha direção. No centro desse movimento, algo emergia. A criatura não tinha uma forma única. Era composta de camadas. Partes sólidas, semelhantes a ossos escurecidos alongados, surgiam de dentro da massa líquida, conectadas por uma substância negra e brilhante que parecia tanto carne quanto água corrompida. Onde deveria haver uma cabeça, havia uma concentração de volumes irregulares, e dentro deles, aberturas se formavam e se fechavam lentamente, como bocas que ainda estavam aprendendo a existir. Não havia olhos no sentido comum, mas eu sentia o olhar. Um foco intenso sobre mim, absoluto, como se cada parte daquela coisa estivesse ciente da minha presença, do meu medo, da minha história. Linhas semelhantes às de pesca se estendiam de seu corpo, algumas perdendo na água, outras arrastando pelo chão, deixando sulcos profundos por onde passavam. O cheiro metálico tornou-se quase insuportável. Senti náusea, e minhas pernas ameaçaram ceder. A criatura avançava sem pressa, como se soubesse que o tempo não era um fator relevante. A cada movimento, partes de seu corpo se rearranjavam, desfazendo-se e formando novamente, como se estivesse se adaptando ao espaço fora do lago. As imagens voltaram com força total. Vi pessoas ao longo dos anos, reunidas à margem, repetindo gestos semelhantes aos meus. Algumas estavam ali por escolha, outras por desespero. Vi sacrifícios silenciosos, não de sangue imediato, mas de tempo, de medo prolongado, de presença. A criatura se alimentava disso, do momento em que alguém percebe que está em perigo e não consegue mais escapar. Ela parou a poucos metros de mim. Uma das extensões de seu corpo se alongou, fina e flexível, tocando o chão à minha frente. Onde tocava, o barro escurecia, como se a vida estivesse sendo drenada dali. A pressão na minha cabeça se intensificou, e uma compreensão dolorosa se formou dentro de mim. Ela não queria me matar, queria me marcar. Aquela noite não era o fim, mas uma passagem. Eu tinha sido escolhido porque fiquei, porque observei, porque puxei a linha quando deveria ter ido embora. O ritual não precisava mais de símbolos no barro ou objetos enterrados. Precisava de alguém que carregasse o lago consigo. A extensão se aproximou mais, e senti o frio atravessar o ar, penetrando minha pele antes mesmo de haver contato. Meu corpo inteiro gritava para fugir, mas outra parte, mais profunda e assustadora, entendia que resistir não mudaria nada. Fechei os olhos no último segundo, tomado por um medo absoluto, denso, total, certo de que algo em mim estava prestes a ser levado, ou deixado para trás. Quando abri os olhos,
O mundo parecia errado. Não houve impacto, nem dor imediata. O que senti primeiro foi a ausência. A vibração tinha cessado completamente, e o silêncio ao redor era tão profundo que parecia artificial, como se todos os sons tivessem sido removidos com cuidado. A criatura não estava mais à minha frente. O lago havia recuado para sua posição original, contido, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Eu estava sozinho. Ou pelo menos era isso que o lugar queria que eu acreditasse. Meu corpo estava deitado no barro úmido, a poucos metros da margem. Demorei alguns segundos para perceber que conseguia me mover. Cada articulação respondia com atraso, como se eu estivesse reaprendendo a usar o próprio corpo. Sentei-me com dificuldade, sentindo o frio penetrar pelas roupas, mas havia algo diferente naquela sensação. O frio não me incomodava como antes. Era quase familiar. Olhei para minhas mãos. As manchas escuras não tinham desaparecido. Elas haviam se espalhado, formando linhas finas sobre a pele, semelhantes a veias que não deveriam existir. Quando toquei, senti um leve formigamento, seguido por uma pressão suave dentro da cabeça, como um eco distante. Não precisei de muito tempo para entender que aquilo não era uma ferida. Era um vínculo. Levantei-me devagar e encarei o lago. A superfície refletia a lua com perfeição, sem distorções. Ainda assim, eu sentia algo ali embaixo, imóvel, atento, não adormecido, apenas esperando. A criatura não tinha voltado totalmente para onde pertencia. Parte dela permanecia em mim. Caminhei até o carro sem dificuldade dessa vez. O caminho parecia normal, as árvores no lugar certo, a floresta silenciosa, mas viva. Insetos começaram a cantar à distância, como se o mundo estivesse retomando uma rotina que nunca deveria ter sido interrompida. Entrei no veículo, fechei a porta e fiquei alguns minutos olhando para o lago através do para-brisa, incapaz de ligar o motor. Eu sabia que, se fosse embora, algo mudaria para sempre. E ainda assim, fui. Os dias seguintes passaram como se nada tivesse acontecido. Voltei ao trabalho, à cidade, às pessoas. Mas o lago não me deixou. À noite, quando fechava os olhos, sentia aquele mesmo frio subir pela coluna. O cheiro metálico aparecia de repente, sem aviso. Em alguns momentos, eu ouvia a vibração baixa, distante, como um chamado que vinha de muito longe. Passei a sonhar com água. Não com afogamento, mas com profundidade. Com um espaço escuro, vasto, onde algo se movia lentamente, consciente de cada pensamento meu. Nos sonhos, eu segurava uma linha invisível, e do outro lado havia uma presença paciente, satisfeita. Com o tempo, comecei a perceber mudanças sutis. Locais próximos a rios, lagos ou represas me causavam uma sensação estranha de reconhecimento. Às vezes, ao passar por uma ponte, sentia aquela pressão familiar na cabeça, seguida por imagens rápidas de pessoas pescando, esperando, olhando para a água tempo demais. Eu entendi agora o papel que me foi dado. Eu não era uma vítima, nem um sobrevivente comum. Eu era um ponto de contato, um lembrete ambulante de que o lago ainda existia, de que a pesca nunca foi apenas um passatempo, de que algumas águas guardam fome, memória e paciência. Hoje, quando alguém me convida para pescar, eu aceito. Fico à margem, observo, converso, espero. E quando vejo alguém segurar a vara com força demais, quando percebo aquele olhar de expectativa se transformar em atenção profunda, eu sinto o vínculo se aquecer sob a pele. O lago sabe. O rio sempre falou comigo, mas eu só percebi isso quando decidi ouvir. Cresci às margens dele, vendo homens lutarem com redes cheias de histórias exageradas. Sempre ouvi falar do pirarucu lendário, grande demais para caber em qualquer canoa comum, antigo demais para ser apenas um animal. Diziam que ele surgia raramente, apenas quando queria ser visto, e que quem seguia acabava voltando diferente. Ou não voltava. No começo, tratei tudo como superstição. Histórias de ribeirinhos para justificar fracassos ou desaparecimentos. Mas quanto mais eu pescava, mais sentia que havia algo naquele trecho específico do rio que não se comportava como o resto. A água ali era mais escura, mais lenta, como se estivesse sempre pensando antes de seguir adiante. Foi ali que decidi montar meu acampamento. As margens eram fechadas por árvores antigas, de raízes expostas que mergulhavam diretamente na água, como dedos longos tentando segurar o rio no lugar.
Mesmo durante o dia, a luz tinha dificuldade de atravessar a copa densa. O ar era pesado, úmido, carregado de um cheiro profundo de lama, folhas apodrecidas e algo mais antigo, impossível de identificar. Na primeira noite, o rio estava calmo demais. Nenhum inseto, nenhum pássaro, nenhum movimento na superfície. Apenas aquele espelho escuro refletindo fragmentos do céu. Quando empurrei a canoa para a água, senti um desconforto imediato, como se estivesse cruzando um limite invisível. Remar ali era diferente. A água oferecia resistência, não física, mas sensorial. Cada movimento parecia observado. Eu tinha a estranha impressão de que, ao deslizar sobre o rio, estava passando por cima de algo adormecido e que qualquer descuido poderia acordá-lo. Joguei a linha pela primeira vez, ainda com o coração tranquilo, confiante. O anzol afundou lentamente, desaparecendo naquela escuridão espessa. Esperei. O tempo parecia se esticar ali. Minutos pareciam horas. Minha própria respiração soava alta demais, fora de lugar. Foi então que senti, não um puxão, mas um peso súbito, profundo, como se algo tivesse se posicionado do outro lado da linha sem se mover. A vara vergou levemente, reclamando em silêncio. Meu corpo reagiu com excitação imediata, aquela descarga de adrenalina que todo pescador conhece. Aquilo tinha tamanho, aquilo tinha força. Mas junto da empolgação veio outra coisa, um pensamento que não parecia meu. A sensação clara de que eu não era o primeiro a tentar. A linha continuava esticada, imóvel, como se o que estivesse do outro lado estivesse apenas me estudando. Olhei para a superfície da água e percebi pequenas distorções se formando, círculos lentos demais, largos demais para qualquer peixe comum. O reflexo das árvores se quebrava e se recompunha, como se algo respirasse logo abaixo. O nome veio à minha mente sem que eu o chamasse. Pirarucu. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não de medo, mas de reconhecimento. Como se aquele nome tivesse sido guardado ali, esperando o momento certo para ser lembrado. Apertei a vara com mais força, ignorando o desconforto crescente no peito. Eu ainda acreditava que estava caçando um peixe. Ainda não entendia que o rio já tinha começado a me caçar. A primeira noite terminou sem que eu puxasse nada para fora da água. A linha afrouxou pouco antes do amanhecer, como se o peso tivesse simplesmente decidido ir embora. Ainda assim, não consegui dormir. Fiquei sentado na canoa, à deriva lenta, observando a superfície do rio enquanto a escuridão dava lugar a um cinza pálido e doente. Quando o sol finalmente surgiu, o rio parecia outro, mais comum, mais inofensivo. Se eu não tivesse sentido aquele peso impossível na linha, teria acreditado que tudo não passou de imaginação. Mas meu corpo não mentia. Meus braços ainda doíam, e havia um cansaço profundo nos ossos, como se eu tivesse passado a noite inteira lutando contra algo invisível. Passei o dia reforçando o acampamento e preparando novas iscas. Quanto maiores, melhor. Eu precisava de algo que justificasse aquela força. Precisava provar para mim mesmo que ainda estava lidando com algo físico, algo que pudesse ser medido, puxado, vencido. A ideia de que fosse apenas um peixe gigante era o único pensamento que mantinha minha mente estável. Mas o rio não parava de me observar. Eu sentia isso nos momentos de silêncio absoluto, quando parava para beber água ou ajeitar as redes. Havia uma pressão constante, leve, atrás dos olhos, como se pensamentos que não eram meus se aproximassem, respeitando uma distância mínima. Às vezes, eu me pegava encarando a água por tempo demais, tentando identificar padrões, movimentos, qualquer sinal de que aquilo estava prestes a acontecer de novo. Ao entardecer, encontrei marcas na margem. Não eram pegadas claras, mas afundamentos largos no barro, espaçados demais para serem de um homem, profundos demais para um animal comum. Segui aquelas marcas por alguns metros até desaparecerem debaixo d'água. Meu coração acelerou, não de medo, mas de confirmação. Aquilo era real. Aquilo tinha massa. Aquilo podia ser trazido à superfície. Quando a noite caiu novamente, o rio voltou a ficar quieto demais. Empurrei a canoa com cuidado, sentindo o casco deslizar sobre a água escura. O cheiro estava mais forte agora, uma mistura de limo, ferro e algo antigo, quase adocicado, que fazia a garganta fechar. Arremessei a linha no ponto mais profundo, onde a corrente praticamente não se movia.
O contato veio quase imediatamente. A vara se curvou com violência e meus pés escorregaram levemente dentro da canoa. Dessa vez, não houve estação do outro lado. O peso começou a se mover, lento e decidido, arrastando a linha para o centro do rio. Meus músculos queimaram e o coração disparou enquanto eu tentava manter o equilíbrio. Mas então percebi algo errado. O movimento não era errático como o de um peixe tentando fugir. Era ritmado, calculado, como se aquilo estivesse me puxando exatamente até onde queria. A canoa girou lentamente, alinhando-se com a corrente, mesmo sem eu remar. Foi quando ouvi, não com os ouvidos, mas dentro da cabeça, vozes sobrepostas, antigas, sussurradas em um idioma que eu não conhecia, mas compreendia de alguma forma. Falavam do rio como se ele fosse um corpo vivo. Falavam de fome, de troca, de equilíbrio quebrado. Senti uma tontura súbita e precisei me ajoelhar para não cair. A água ao redor da canoa começou a se mover de forma estranha, formando desenhos circulares. Símbolos naturais se pareciam se repetir. O peso na linha aumentou ainda mais, e por um breve instante vi algo subir logo abaixo da superfície. Não foi um corpo inteiro, apenas uma sugestão. Escamas enormes, escuras, marcadas por cicatrizes antigas, refletiram a luz fraca da lua antes de desaparecerem novamente. O impacto daquela visão fez minha mente oscilar. Aquilo não era apenas grande. Era velho, antigo demais para pertencer a este tempo. As vozes ficaram mais claras. Elas não chamavam o peixe, chamavam a mim. Senti algo se abrir dentro da minha cabeça, como uma porta que sempre esteve ali, esperando o toque certo. Minhas mãos apertaram a vara com força excessiva e percebi, com um frio no estômago, que eu não queria mais apenas capturar o pirarucu. Eu queria entender o que vivia com ele. E o rio, satisfeito, continuava puxando. Depois daquela noite, o tempo começou a perder contorno. Acordava sem saber exatamente há quanto tempo estava ali. O sol surgia e se escondia atrás das copas densas, mas os dias pareciam encurtar, como se o rio estivesse comprimindo as horas ao seu redor. Eu comia pouco, não por falta de comida, mas porque a fome já não se manifestava da forma comum. Era como se outra necessidade tivesse tomado seu lugar, mais profunda, mais silenciosa. Passei a ouvir o rio mesmo quando me afastava dele. Não eram palavras claras, mas intenções. Direções sutis empurrando meus pensamentos, conduzindo meus passos de volta à margem sempre que eu tentava me ocupar com qualquer outra coisa. Às vezes, eu me pegava parado, encarando a água sem lembrar como tinha chegado ali. Na terceira noite, não levei apenas a vara. Levei objetos que não lembrava de ter separado conscientemente. Um pedaço de osso antigo, liso pelo tempo. Um anzol enferrujado que não fazia parte do meu equipamento. Um cordão de fibras vegetais amarrado em nós simples, repetitivos. Quando percebi o que estava fazendo, já os havia colocado na canoa, organizados com um cuidado quase cerimonial. O rio aceitou. Assim que empurrei a canoa, a corrente se ajustou suavemente, guiando-me para o mesmo ponto profundo. A água parecia mais clara ali, não na cor, mas na intenção. Eu sentia que estava exatamente onde deveria estar. Arremessei a linha sem hesitar, e o peso veio imediatamente, forte, esmagador, como se nunca tivesse ido embora. Mas dessa vez, não lutei. Deixei que a linha esticasse, que a vara reclamasse. Meus braços tremiam, não de esforço, mas de uma excitação estranha, reverente. As vozes surgiram mais próximas, menos fragmentadas. Elas falavam do pirarucu não como presa, mas como guardião. Um corpo moldado para carregar algo maior, algo que precisava de carne, de escamas, de movimento para existir neste mundo. A superfície da água começou a se deformar. O rio não se agitava. Ele se abria. Vi a forma surgir lentamente, sem pressa, como se o tempo tivesse sido dobrado para permitir aquilo. O pirarucu emergiu até a metade do corpo, grande demais para qualquer lógica humana. Suas escamas eram espessas, sobrepostas como placas antigas, marcadas por tons escuros cicatrizes profundas. Cada movimento fazia a água recuar em respeito. Seus olhos não me encararam como os de um animal. Havia neles uma consciência pesada, coletiva, algo que carregava memórias que não pertenciam a um único ser. Quando nossos olhares se cruzaram,
Senti uma dor súbita na cabeça, seguida por uma enxurrada de imagens. Povos antigos à margem do rio, cantos graves ecoando na noite, oferendas lançadas à água, não para capturar, mas para manter o equilíbrio. Entendi então o erro. O rio estava faminto não por carne, mas por continuidade, por vozes, por presença humana disposta a ouvir. O pirarucu era apenas o receptáculo mais visível, a forma que tornava o invisível suportável. As vozes me atravessaram. Senti algo se instalar dentro de mim, não com violência, mas com alívio. Como se aquele espaço vazio que eu sempre carreguei finalmente tivesse sido preenchido. Minhas mãos largaram a vara e a linha afundou sozinha, sem resistência, como se nunca tivesse existido. A criatura permaneceu ali por mais alguns instantes, imóvel, sustentando meu olhar. Depois, com um movimento lento e pesado, voltou a submergir. A água se fechou sobre ela, lisa, silenciosa. Fiquei sozinho na canoa, respirando com dificuldade, sentindo o coração bater em um ritmo que não reconhecia mais como apenas meu. Eu não tinha perdido a sanidade naquela noite. Eu a tinha dividido. E o rio, agora, sabia meu nome. Depois daquela noite, passei a viver em um estado de vigília constante. Dormia pouco, e quando dormia, o rio invadia meus sonhos com uma clareza assustadora. Eu me via caminhando por margens que não existiam mais, sob luas que pareciam antigas demais para este céu. Sempre havia água, sempre havia uma corrente me puxando para frente. Meu corpo começou a mudar de forma sutil. Não fisicamente, ao menos não de imediato, mas a maneira como reagia ao ambiente. A umidade já não me incomodava. O frio da água, quando eu entrava nela até os joelhos, parecia aliviar uma pressão interna que eu não sabia nomear. Às vezes, eu ficava ali parado, sentindo o rio correr ao meu redor, como se ele estivesse ajustando algo dentro de mim. As vozes tornaram-se mais organizadas. Elas já não falavam todas ao mesmo tempo. Havia uma hierarquia, uma cadência. Algumas eram mais antigas, profundas, carregadas de uma autoridade que não precisava se impor. Outras soavam fragmentadas, eco de pessoas que haviam feito escolhas parecidas com as minhas em outros tempos. Eu entendi agora que não estava sendo possuído da forma que as histórias humanas descrevem. Eu estava sendo ocupado. O rio precisava de alguém que caminhasse fora da água. Alguém que pudesse observar, tocar, ouvir o mundo seco sem se perder completamente. O pirarucu era o guardião da corrente, mas eu estava me tornando o intérprete. Naquela noite, senti o chamado mais forte. A água começou a subir lentamente pela margem, não como uma inundação, mas como um gesto calculado. Objetos esquecidos apareceram boiando perto do acampamento. Pedaços de madeira entalhados, linhas antigas, restos de redes que não eram minhas. Tudo convergia para um ponto específico, bem à minha frente. Entendi o que precisava ser feito sem que ninguém explicasse. Entrei na água até a cintura, segurando o cordão de fibras que eu havia trazido noites antes. A corrente envolveu minhas pernas com suavidade, firme, sem pressa. As vozes silenciaram quase completamente, restando apenas uma presença dominante, vasta, paciente. Amarrei o cordão ao redor do pulso e mergulhei à outra extremidade na água, deixando que fosse levada pela corrente. Não era um ritual aprendido. Era uma lembrança antiga que estava sendo devolvida ao mundo através de mim. Quando puxei o cordão de volta, ele não estava vazio. Não havia nada visível preso a ele, mas o peso era real, denso. Um peso que não vinha da água, mas de dentro de mim. Senti uma pressão intensa no peito, seguida por uma expansão estranha, como se algo tivesse encontrado espaço para respirar. As vozes retornaram, agora em uníssono. Não celebravam, confirmavam. O equilíbrio estava sendo restaurado, não de forma permanente, mas suficiente para que o rio continuasse. Eu caí de joelhos na água, exausto, sentindo lágrimas se misturarem à corrente sem que eu soubesse exatamente por quê. Quando saí, o nível da água recuou lentamente. Os objetos boiando desapareceram, como se nunca tivessem existido. O acampamento estava intacto, silencioso, banal. Mas eu não era mais. Ao olhar para o reflexo na superfície, vi algo diferente nos meus olhos. Não brilho, não escuridão, mas profundidade. Um espaço amplo demais para caber em um único ser humano. Eu ainda estava ali,
Mas já não estava sozinho dentro de mim. Na manhã seguinte, o rio parecia em paz. A corrente fluía com um ritmo constante, previsível, quase reconfortante. A água refletia o céu com suavidade, e pela primeira vez desde que cheguei, ouvi pássaros cantando à distância. A floresta retomava sua vida, como se algo tivesse sido finalmente ajustado. Qualquer outra pessoa teria visto apenas um rio comum, antigo e silencioso. Eu sabia que não era. Arrumei o acampamento com movimentos calmos, quase automáticos. Não havia pressa. O rio não me puxava mais com urgência, mas eu sentia sua presença constante, firme, como uma mão apoiada entre minhas costas e o mundo. As vozes estavam mais distantes agora, não silenciadas, apenas repousando. Quando empurrei a canoa pela última vez, senti um aperto no peito que não era tristeza. Era responsabilidade. Remar rio abaixo foi diferente de tudo que já tinha vivido. Cada curva parecia familiar, mesmo aquelas que eu nunca tinha percorrido antes. Eu sabia onde a água era rasa, onde o fundo mudava, onde a corrente escondia armadilhas. Não porque tivesse aprendido, mas porque aquilo agora fazia parte de mim. Nunca mais tentei capturar o pirarucu. Às vezes, ao entardecer, eu o vejo emergir à distância, apenas o suficiente para confirmar que ainda está ali. Um movimento lento, pesado, seguido por um silêncio respeitoso da água ao redor. Ele não me chama. Não precisa. Nós servimos ao mesmo propósito, cada um à sua maneira. Voltei à cidade semanas depois, mas nunca de verdade. Lugares próximos a rios, igarapés ou lagos despertam algo dentro de mim. Pessoas que falam alto demais perto da água, que tratam o rio como algo a ser dominado, me causam um desconforto profundo. Às vezes, sinto vontade de avisá-las. Outras vezes, sei que não adiantaria. A sanidade que perdi não foi arrancada de forma violenta. Ela foi diluída. Em troca, ganhei algo mais amplo, mais antigo. Uma consciência que não pertence a um único tempo ou corpo. Eu continuo pescando, mas apenas o necessário. Não para vencer o rio, mas para ouvi-lo. E quando a água fica estranhamente quieta, quando a corrente desacelera como se estivesse pensando, eu sinto as vozes se aproximarem outra vez, não como ameaça, mas como lembrete. O rio sempre esteve aqui, e agora, através de mim, ele continua observando. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!